Nós vamos estar lendo Juízes de 19 a 21 e Provérbios 19, de 15 a 29. Só um momento. Juízes 19. Naquela época, não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, 4 meses depois. Seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele, pai da moça, o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos eles comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo, e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa, e depois vocês poderão partir. Depois, os dois se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse: eu lhe peço que fique esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer, espere até tarde. E os 2 comeram juntos. Então, quando o homem, com a sua concubina e com seu servo, levantaram-se para partir, o seu sogro, pai da moça, disse outra vez: veja, o dia está quase acabando, é quase noite, passe a noite aqui, fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu com rumo a Jebus, isso é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus, e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor: venha, vamos parar nessa cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não seja israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passarem a noite em casa. Naquela noite, um homem idoso procedente dos montes de Efraim, e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltou do seu trabalho no campo. Quando viu o viajante à praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu: estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada, nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, e que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou na sua casa para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam a esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram.
Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou em casa, apanhou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 partes, e as enviou para todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu nem se fez uma coisa dessa desde o dia que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Juízes 20. Então, todos os israelitas, de Dan a Berseba e de Gileade, saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atracar-me e cercaram a casa com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora, todos vocês israelitas, manifestem-se e deem o seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas é isso que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens, 10 homens, de cada 1.000 homens, 100, de cada 10.000 homens, 1.000, para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merecem por todo esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometido no meio de vocês? Agora entreguem esses canalhas de Gibeá, para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os israelitas mobilizaram 26.000 homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados, havia 700 canhotos muito hábeis, e que cada um deles podia atirar uma pedra com a funda num cabelo sem errar. Israel, sem contar os de Benjamim, convocou 400.000 homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá. Naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram e choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Desta vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los,
derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e oferta de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram ao Senhor. Naqueles dias a arca da aliança estava ali. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã os entregarei nas suas mãos. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá. Avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir alguns israelitas como tinham feito antes. E uns 30 homens foram mortos em campo aberto nas estradas, uma que vai para Betel e a outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam: nós os derrotamos como antes, os israelitas diziam: vamos retirar-nos e atrair-nos para longe da cidade, para as estradas. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Baal Tamar, e a emboscada israelita atacou da sua posição a oeste de Gibeá. Então, 10.000 dos melhores homens soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O ataque foi duro e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel. E naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá, espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, mas matando cerca de 30 deles, e disseram: nós os derrotamos como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo ao céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Assim, fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram das cidades os mataram ali. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, e facilmente os alcançaram nas proximidades de Gibeá, no lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto, para a rocha de Rimon, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo das estradas. Até Gidom, eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de 2.000 homens. Naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam espada morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo o que encontraram nelas, e incendiaram todas as cidades por onde passaram. Juízes 21. Os homens de Israel tinham feito esse juramento em Mispá: nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante o Senhor até a tarde, chorando bem alto e amargamente. Ó Senhor Deus de Israel, lamentaram: por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Os israelitas perguntavam: quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia perante ao Senhor?
pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Os irmãos prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje, uma tribo foi eliminada de Israel, diziam. Como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, vistos que juramos pelo Senhor não lhes dar em casamento nenhuma de nossas filhas? Então perguntaram, qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispá? Descobriu-se então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram o povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Gileade estava ali. Então a comunidade enviou 12.000 homens de guerra com instruções para irem a Jabes de Gileade e matarem a espada todos os que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. É isso que vocês deverão fazer, disseram. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. E, entre o povo que vivia em Jabes de Gileade, encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló, em Canaã. Depois a comunidade toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas, que estavam na rocha de Rimon. E os benjamitas votaram para aquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade, que tinham sido poupadas. Mas não havia suficiente mulheres para todos eles. O povo pranteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. Os líderes da comunidade disseram, mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam de ter herdeiros para que uma tribo de Israel não seja destruída. Não podemos dar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós, israelitas, fizemos esse juramento. Maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém, ao sul de Lebona. Então mandaram para lá os benjamitas, dizendo, vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas e cada um de vocês apodere-se de uma moça de Siló e vá para a terra de Benjamim. Quando os pais ou irmãos dela se queixarem a nós, diremos, tenham misericórdias deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra, e vocês são inocentes, visto que não lhe deram suas filhas. Foi o que os benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada homem tomou uma para fazer dela sua mulher. Depois voltaram para sua herança, reconstruíram as cidades e estabeleceram-se nela. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos e para seus clãs, cada um para sua própria herança. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Provérbios 19, de 15 a 29. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele os recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. O homem de gênio difícil precisa de castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-lo à boca. Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores,
e os açoites para as costas dos tolos. Amém. Amém. Glória a Deus, Má. Gente, muito forte, né? A forma como finaliza o livro de Juízes. A gente vê aqui um versículo que define bem essa atrocidade, né, que acontece aqui no final do livro de Juízes. O versículo diz assim: não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. Esse versículo, ele literalmente resume o caos moral, né, e espiritual da época. E a gente vai ver aqui nesse contexto, né, a história ali da concubina, e o que acontece ali com ela, né, abusam dela até a morte, e a partir dali vai iniciar uma guerra civil, quase destrói toda a tribo de Benjamim, só sobram 600 homens vivos, né? Então, é algo assim que você vê uma autodestruição, né, mútua ali, uma coisa terrível. E qual é o ponto importante da gente refletir aqui nessa porção, né? Esse versículo, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. A gente vê aqui que quando a ausência da liderança de Deus, né, na nossa vida, literalmente, queridos, isso se torna um caos. O homem que não tem a liderança do Senhor, tem algum áudio aberto, fechar aqui. Prontinho. Quando o homem não tem a liderança do Senhor, ele define a sua própria verdade, né? E quando ele define a sua própria verdade, a gente vê que literalmente acontece esse caos moral, né? Então, quando a gente vai analisar esse versículo, essa expressão aqui, o que era certo aos seus próprios olhos, aqui tem um contraste com a palavra que fala, né, fazer o que é reto aos olhos do Senhor. A gente vê que também a palavra traz esse versículo, né, e fazer o que é justo, o que é reto aos olhos do Senhor. Esse é um conceito básico da palavra. Então, essa frase que a gente vê no livro de Juízes, que eles faziam, que era certo aos seus próprios olhos, ela não está ali só nesse versículo, mas ela é repetida 4 vezes ao longo do livro de Juízes. A gente vai encontrar ela 4 vezes, né? E então ela traz bem essa degradação moral de Israel naquele período. Então, a falta de um rei, né, não era só a falta de uma monarquia humana, mas também simbolizava que a rejeição da soberania de Deus sobre o povo, né? O próprio povo ali, pelas suas escolhas, porque eles estavam sempre naquele ciclo, né, vicioso, aquele ciclo de caos moral, aí vinha a opressão, aí vinha o clamor de Deus, aí vinha a libertação temporária. A gente vê que eles mesmos rejeitavam o Senhor, rejeitavam o Senhor como seu rei, como aquele que os governava, né, como o verdadeiro rei de Israel. Então, a gente vê, queridos, que a visão aqui, quando cada pessoa, né, ela define a sua própria verdade, a sua própria moralidade, ela tem aqui uma visão humanista. E qual é a visão da palavra de Deus, que é a nossa instrução, é a nossa Torá, né? Existe um padrão de justiça estabelecido por Deus. Isso aqui é muito simples, é muito claro, né? Deus, ele tem um padrão daquilo que é reto, daquilo que é justo, daquilo que é bom,
E quando o homem ele rejeita isso, ele cai, né, perigosamente na sua autojustiça, na sua própria visão, que vai levar à sua própria autodestruição. É simples assim. Né? Porque o coração do homem ele é tendencioso à carnalidade, a tudo aquilo que não presta, literalmente. Né? Então, a gente vive hoje em dia numa sociedade que ela rejeita as verdades, os princípios, ela define a sua própria verdade. E a gente vê o caos que é a sociedade, né? A destruição das famílias, a destruição de tudo que é belo, de tudo que é bom, de tudo que é moral, né? Então, nós somos chamados a viver segundo os princípios da Torá, e não pelos padrões de um mundo, né, que vive, que rejeita o Senhor. Então, é muito tremenda, é muito forte essa porção aqui, que mostra, né, o que é o homem sem a direção do Senhor, sem ter o Senhor como seu rei. Né? Quando a gente rejeita o Senhor nas nossas vidas, a gente se torna prisioneiro dessa própria justiça, dessa autojustiça, que é uma justiça distorcida. Né? Então, a pessoa ela vive e ela vai ter como consequência o caos na sua vida, em todos os aspectos. Então, o Senhor ele vem para nos oferecer essa libertação, né, dessa justiça autodestrutiva. Né? E então, a decisão ela é nossa, né? De viver segundo aquilo que a gente acha certo aos nossos próprios olhos, ou de nos submetermos à justiça verdadeira do nosso Deus. Né? Nos submetermos à sua direção como nosso verdadeiro rei, nosso verdadeiro Senhor. Muito fácil, às vezes, a gente falar Senhor, né? Chamar ele de Senhor, mas ele de fato é o Senhor da sua vida. Ou, né, você tem vivido conforme aquilo que você acha e julga que é certo. Né? Existe um padrão definido pelo Senhor. E a gente vê que Provérbios 19 vai trazer muito esses aspectos assim também, sobre a sabedoria e sobre a insensatez. Porque o sábio, ele busca o conhecimento, ele aceita a correção, ele teme ao Senhor. E o insensato, ele faz o quê? Ele rejeita a instrução. Ele segue os seus próprios desejos. Ele segue aquilo que lhe parece bom. Né? Então, a gente vê que logo aqui no início de Provérbios, né, ele vai trazer aqui sobre o controle da língua. Muitos provérbios vão fazer menção sobre esse princípio, né, a questão do poder da língua. Então, no 15 ele vai dizer, né, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, ele traz aqui como a língua ela tem o poder de ferir ou de curar, de construir ou destruir. A gente vai vendo aqui os padrões estabelecidos pelo Senhor, né? A gente vê também sobre integridade e justiça. Salomão aqui ele vai enfatizar a importância sobre a honestidade, sobre a justiça, a integridade, em todos os aspectos, né? Nos negócios, nos relacionamentos, na liderança. E ele vai dizer, melhor é o pouco com justiça do que a abundância de ganhos com injustiça. Ele vai trazer aqui também a importância sobre ter sabedoria em relação aos relacionamentos. No versículo 17 e 17, o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Como lidar, né, com os relacionamentos. Ele vai trazer aqui também sobre diligência. No versículo 22, 29, ele vai dizer que ele faz uma advertência, né, contra a preguiça e ele traz aqui sobre a questão da diligência no trabalho, né? Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto entre os de baixa sorte.
Então, é o homem diligente, aquele que tem diligência naquilo que faz, né? Aquele que se empenha, aquele que é zeloso, né, com o seu trabalho. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. A gente vai vendo aqui como o Senhor ele estabelece, né, os princípios que regem todo o universo. Então, é muita prepotência, ignorância do homem querer se guiar pela sua autojustiça. A palavra de Deus fala que a justiça do homem é como trapos de imundícia, né? Quão limitada é a visão do homem, e quão terrível, quão se torna um caos na vida de uma pessoa que não tem Deus, que vive por aquilo que ela acha, que ela julga que é certo, que é verdade, que é bom. Né? Então, é tremendo a gente ver como a palavra ela vai trazendo todos esses aspectos da justiça, do governo, do reino de Deus. Né? Então, ele vai dizer aqui no último, ó, no 25, ele vai trazer sobre liderança e governo, né? Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de entendimento o trará para fora. Ou seja, não fica só ali, né, no coração, mas ele manifesta nas suas atitudes, ele traz para fora quando ele vive os conselhos que ele recebe. Né? Então, é muito tremendo. Tem só mais um versículo aqui que eu queria compartilhar, já vou passar para cá. Mas, deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou encontrando aqui agora. Não estou encontrando aqui agora, mas se eu não me engano, ele está em Lucas 17, 21, que vai dizer que, quando perguntam, né, para Yeshua sobre o reino de Deus, né, e aí ele vai dizer, o reino de Deus não está aqui nem ali, mas está dentro de vocês. Então, o reino de Deus, ele precisa se manifestar de dentro para fora. E é quando o Senhor, ele nos governa verdadeiramente, e há uma transformação no nosso interior, quando a gente se torna submisso a ele, por entender, né, que nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos... eu lembro que eu fiz uma oração, né, quando eu entendi isso, que como nossa carne, né, ela é tendenciosa à iniquidade, e eu lembro que eu fiz uma oração para o Senhor, e o Senhor, eu falei assim, Senhor, me livra de mim mesma, se tem algo em mim que possa me afastar do Senhor, me livra de mim mesma. Não permita que nada em mim, nada no meu interior, no meu DNA, né, espiritual, nada daquilo que eu possa ter carregado das gerações anteriores, nada daquilo que possa estar dentro no meu oculto, no mais profundo. O Senhor é aquele que ele sonda o nosso coração. Eu falava, Senhor, me livra de mim mesma, me liberta de mim mesma, para que nada me afaste da tua presença. Então, quando a gente entende isso, né, o quanto a nossa carnalidade ela nos conduz à autodestruição, a gente entende que a gente estar submisso ao Senhor nos leva a um estado de proteção, nos leva a um estado de shalom, nos leva a um estado onde nós crescemos, onde nós rompemos, onde nós nos tornamos a cada dia pessoas melhores, filhos para Deus melhores, né? Esposa melhor, mãe, a gente vai se tornando a cada dia, nós vamos buscando essa transformação que ela precisa ser real na nossa vida, né? Então, a gente vai vivendo não como a gente acha que é bom e certo aos nossos olhos, mas a gente vai imprimindo no nosso interior os padrões do Senhor. A gente vai imprimindo na nossa vida, né, no nosso pensamento,
E isso é uma jornada, não é da noite para fora. A gente continua errando, a gente vai buscando acertar, mas a gente sai desse padrão que é autodestrutivo. Viver aos nossos próprios, aos desejos da nossa própria carne, viver sobre achar que o que é certo aos nossos próprios olhos, queridos, isso é caos, isso é destruição. Né? Então, esse final do livro de Juízes aqui é tremendo, porque ele vai trazer isso para nós, esse entendimento de que o Senhor tem um padrão, ele tem um padrão de justiça, e viver reto, sendo reto e justo aos olhos do Senhor, essa deve ser a nossa maior inspiração, essa deve ser a nossa busca, viver conforme a retidão do Senhor, aquilo que agrada ao Senhor. Vivendo dessa forma, a gente vai viver da melhor forma possível. Amém?